Oi, gente, aqui é o Vitor, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os componentes da matriz extracelular. Vamos falar principalmente sobre os componentes da substância fundamental amorfa. Depois, no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre as fibras da matriz, tá bom? Mas hoje é uma pequena introdução sobre essa parte tão importante para a gente entender os conjuntivos, que é a matriz extracelular. Vamos lá? Bom, gente, e o que é a matriz? A matriz é um componente fundamental do tecido conjuntivo. Eu já tenho usado esse termo com vocês desde as nossas primeiras aulas sobre o tecido conjuntivo. E eu disse também para vocês que os conjuntivos, olha o termo, conjuntivos, porque existem mais de um tipo, eles são diferentes entre si por causa da composição da matriz. E isso é verdade. A matriz ela tem uns componentes básicos, como, por exemplo, os glicosaminoglicanos, os proteoglicanos e as próprias fibras, que a gente vai tratar em outra aula, tá? Mas a proporção entre esses componentes é diferente entre os tecidos. E é por isso que eles são diferentes. As células são programadas de maneira diferente entre os tecidos. Logo, a produção desses componentes é distinta. E a função de uma matriz é formar um arcabouço, onde as células ficam depositadas para exercer a função. É através da matriz que os nutrientes chegam até as células e é através da matriz também que os nutrientes são levados até os vasos sanguíneos para serem liberados, levados até a região onde eles serão eliminados. Nessa imagem ao lado, eu coloquei para vocês um panorama bem geral do que é a matriz. Então, eu gostaria que vocês percebessem que ela é uma rede, ela é uma interação entre moléculas. E é exatamente isso. E entre essas moléculas, nós temos as nossas células. Mas a matriz, ela pode ser dividida em dois componentes, tá? Existe um componente fibrilar, que nós vamos tratar nas próximas aulas, que são as fibras colágenas, reticulares e elásticas, que a proporção também é variável. E existe a substância fundamental amorfa, que é o que nós vamos tratar nessa aula. Essa imagem aqui, ela mostra pra gente, olha só, uma fibra colágena. Nós temos aqui, ó, essa linha verde, que é o ácido hialurônico, que participa da matriz. Nós vamos conversar sobre ele. Temos ainda esses GAGs, que significam glicosaminoglicanos, vamos falar sobre isso. E nós também temos os proteoglicanos e os agregados de proteoglicanos. Nós também vamos falar sobre eles. São componentes primordiais da matriz, beleza? E agora nos próximos slides, importante também, as glicoproteínas. Nós também vamos falar sobre elas nos próximos slides. E nos próximos tópicos, nós vamos falar sobre cada um desses componentes, tá bom? Para a gente entender a participação deles na matriz. Bom, como eu estou falando com vocês que a matriz dos tecidos conjuntivos são diferentes, eu trouxe aqui duas lâminas para mostrar para vocês como que a morfologia muda. E para mostrar para vocês também que essa morfologia vai mudar por causa da composição da matriz. Nessa lâmina, que eu estou passando laser, nós temos um tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser classificado como denso não modelado. E já nessa lâmina, eu tenho a cartilagem hialina. Eu quero que vocês reparem como essas lâminas são distintas. Enquanto a cartilagem hialina ela é bem mais basofílica, a matriz que forma o tecido conjuntivo propriamente dito é mais eosinofílica. Essa mudança de coloração tem um significado, que é a composição. A proporção entre os componentes da matriz é diferente. E isso leva a colorações diferentes. Porque lembrem-se, os corantes reagem com a bioquímica dos tecidos. Enquanto nessa matriz eu tenho células muito mais próximas umas às outras, eu tenho todo esse halo basofílico, e olha como existe uma diferença dos tons de roxo, o que mostra que áreas bem mais basofílicas
são diferentes de áreas também basofílicas, mas de menor intensidade de coloração, porque a composição é diferente. Ou seja, a lâmina não é homogênea. Mas a matriz, por ter essa composição, permite com que esse tecido seja uma cartilagem hialina. Entendem? A diferença na composição da matriz é fundamental para a distinção entre os conjuntivos. Bom, vamos falar agora sobre um dos primeiros componentes da substância fundamental amorfa, que são os glicosaminoglicanos. Esse termo grande aí se refere a cadeias de heteropolissacarídeos lineares. O que isso significa? Significa que essas moléculas são cadeias retas, lineares, sem ramificação, e que elas são formadas por heteropolissacarídeos, ou seja, diferentes sacarídeos, açúcares. Se a gente fosse analisar a composição de um glicosaminoglicano, nós iríamos encontrar que eles são formados por dois tipos de açúcares, o N-acetilgalactosamina ou o N-acetilglicosamina, em associação com um ácido, que pode ser o ácido glicurônico ou o iodurônico. Aqui eu trouxe para vocês dois tipos de glicosaminoglicano. Nós temos aqui o condroitinsulfato e o dermatansulfato. E observem como a composição entre eles é diferente. Enquanto no condroitinsulfato existe uma cadeia de ácido glicurônico em associação com N-acetilgalactosamina, no dermatansulfato, nós já temos o ácido iodurônico com o N-acetilgalactosamina. E essas estruturas vão se repetindo, formando essas cadeias lineares. E a diferença entre esses componentes vai dar origem a distintas formas, distintos modelos de glicosaminoglicanos. Essas moléculas têm uma participação muito importante na parte física da matriz. Mais para frente, a gente vai ver como elas estão associadas e como esse arcabouço é formado, beleza? Para a gente entender a participação da substância fundamental amorfa na matriz. Eu trouxe essa tabela para mostrar para vocês os diferentes tipos de glicosaminoglicanos que nós podemos encontrar na matriz conjuntiva. Vocês encontram essa informação no livro do professor Ross, de histologia. E eu queria chamar a atenção de vocês para o ácido hialurônico, que é um tipo de glicosaminoglicano, que a gente chama de não sulfatado, porque ele é o único que não possui sulfato na sua composição. E ele desempenha uma função extraordinária na matriz, principalmente na hidratação, atraindo as moléculas de água. O ácido hialurônico ele é o responsável pela hidratação da matriz, o que é interessantíssimo, pensa, do ponto de vista da difusão das moléculas para levar os nutrientes até as células. Então, existem diferentes tipos de glicosaminoglicanos, beleza? E eles vão se associar, formando moléculas de proteoglicanos, que é o que a gente vai falar mais à frente, tá bom? Como eu disse para vocês, os glicosaminoglicanos são cadeias lineares. Cada tracinho desse aqui é uma cadeia de glicosaminoglicano. E elas se associam a uma proteína central, formando um proteoglicano. Essas cadeias podem ser idênticas ou diferentes, o que vai dar origem a diferentes tipos de proteoglicano. E elas vão se ligar a essa proteína central por meio de uma ligação oglicosídica. Essa estrutura é um trissacarídeo de ligação formado por dois resíduos de galactose e um resíduo de xilose. Então, o glicosaminoglicano se liga a essa estrutura e se associa à cadeia central, formando um proteoglicano. Aqui eu trago uma tabela para vocês com os diferentes tipos de proteoglicano. E percebam que eles têm localizações diferentes, o que indica que a proporção entre esses componentes é diferente entre os tecidos conjuntivos, o que eu já venho falando para vocês, que vai permitir a diferenciação entre eles, né? Entre a cartilagem, entre o osso, entre o conjuntivo propriamente dito e tudo mais, tá? Porque a matriz é fundamental para a nossa classificação.
Nessa imagem, nós temos a interação entre os componentes que nós estudamos até agora. Nós temos aqui um proteoglicano, que é formado por uma proteína central em associação com os glicosaminoglicanos, e esse proteoglicano se associa com a fibra colágeno, que é um componente fibrilar da matriz, que nós vamos falar na próxima aula. E repare que ele também está associado a um ácido hialurônico, que é um glicosaminoglicano não sulfatado e que não forma proteoglicano. Porém, ele pode se associar aos proteoglicanos, formando agregados de proteoglicano. Então, perceba, gente, que todos os componentes da matriz estão associados, formando uma rede de sustentação. É exatamente esse arcabouço que determina a nossa matriz, que determina o conjuntivo, que dá sustentação aos diferentes tecidos conjuntivos. Tudo bem? Para a gente encerrar os componentes da substância fundamental amorfa, a gente vai falar agora sobre as glicoproteínas. Eu trouxe 3 tipos aqui que são importantíssimos, mas também existem outras que vão variar entre os conjuntivos. A laminina, como o próprio nome já sugere, ela faz parte da lâmina basal. Ela é um componente da lâmina que associa o tecido conjuntivo com o tecido epitelial. E nesse esquema, a gente percebe que existe uma estrutura que se liga à célula e uma estrutura que se liga ao colágeno. Então, ela meio que permite essa interação célula-matriz, principalmente na lâmina basal. A fibronectina vai desempenhar uma função bem semelhante, se ligando à célula e se ligando à matriz, à fibra de colágeno. Logo, ela é importante para a adesão das células do conjuntivo com a matriz. A laminina já participava da lâmina basal, a associação do epitélio com o conjuntivo. E existe também a integrina, que é uma proteína transmembrana, ou seja, ela atravessa a membrana plasmática e se associa com componentes da matriz e com componentes do citoesqueleto. E isso é muito interessante, gente, porque qualquer modificação na matriz altera a estrutura da célula. A matriz conversa com o interior da célula, não são coisas isoladas. E a integrina é uma glicoproteína responsável por esse diálogo, por essa interação entre o interior da célula, mediado pelo citoesqueleto, e os componentes da matriz, beleza? Da matriz onde essa célula está ali localizada. Trouxe aqui para vocês essa imagem do tratado de histologia, para que vocês observem a interação da lâmina basal, que é um componente conjuntivo, com o tecido epitelial. Nessa região de lâmina basal, nós teríamos a laminina. E perceba como todos esses componentes estão interagindo, mostrando para vocês a importância da matriz, não só para o conjuntivo, mas também para o epitélio, para os tecidos que estão ali ao redor do tecido conjuntivo. Os componentes da matriz são muito importantes para a organização, para o equilíbrio. A gente fala sobre lâmina basal, membrana basal, na nossa aula sobre tecido epitelial, tá bom? Nessa imagem, nós temos uma reação de imunohistoquímica mostrando a distribuição da laminina nas lâminas basais. Então, toda essa região aqui é tecido epitelial. Perceba como as células são justapostas. E essa região aqui é tecido conjuntivo. E toda a região marcada em marrom é laminina. Então, percebam a importância da matriz extracelular, dos componentes da matriz. A associação entre o conjuntivo e o epitélio depende dessa harmonia. Qualquer alteração nos componentes da matriz resultarão em patologias, porque a matriz é a sustentação. A matriz é o arcabouço, ela permite que os nutrientes cheguem até as células. Sem a matriz fica complicado, porque ela é realmente fundamental para a estrutura dos tecidos conjuntivos. E vocês vão reparar nas próximas aulas que quando a gente for falando sobre os tecidos conjuntivos, a matriz muda. E ela muda porque a função desses tecidos também muda. Tudo bem?
Deixo aí para vocês as referências que eu usei para montar essas aulas. Agradeço a visualização de vocês, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me enviem mensagem, deixem nos comentários. A gente vai conversando, mas não fique com dúvida não, tá bom? Eu tentei ser o mais rápido possível e o mais direto para vocês entenderem esse tema. E nós vamos continuar nos nossos próximos encontros. Obrigado, gente. Tenham todos uma ótima semana.